vamos continuar o papo com o Alexandre. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, muito sobre investimento anjo, sobre a atuação do Sebrae. É muito bacana o quanto essa organização pode fomentar o empreendedorismo e ajudar todo o Brasil. Eu sei que o Sebrae está com planos super interessantes para esse ano, até vocês estão se inovando, buscando atender o ciclo de startups de uma forma diferente. Quais são os planos para esse ano e para os próximos anos? O Sebrae ele deve esse ano se tornar um investidor. Nós separamos no ano passado 45 milhões de reais, que ao longo já desse primeiro semestre a nossa pretensão é estar alocando pelo menos uma parte desses recursos em alguns fundos de investimento em participação, que a gente está estudando, né, porque hoje tem um mercado bastante pujante no Brasil, né? Inclusive fora aqui do eixo Rio-São Paulo. A gente está olhando Minas, Santa Catarina, enfim, vários estados onde a gente tem um ecossistema de capital empreendedor, né? Robusto, mas que de um modo geral esses fundos, né, assim, quando você olha esses fundos, normalmente eles concentram os seus recursos em empresas que já estão num estágio mais avançado de desenvolvimento, empresas que já estão faturando aí 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões, mas a gente entende que já tem mercado para essas empresas, a gente não precisa impulsionar esse segmento, mas tem um segmento para baixo, né, de empresas que ainda estão tentando faturar 1 milhão de reais, que tem poucos clientes ainda, o produto ainda não está redondo, ainda precisa sofrer alguns aperfeiçoamentos, mas que são empresas que com esse capital, com essa injeção nesse momento, elas podem rapidamente crescer, ter um crescimento rápido, uma escalabilidade elevada e tal. E a gente percebe que para essas empresas não tem tantos fundos de investimento assim. O foco do mercado está mais alto. Então a gente está entrando para justamente fomentar esse segmento mais baixo, que estão nesse estágio que é um estágio crítico, porque ela já existe, ela já fatura, ela já tem CNPJ, ela já tem uma pequena clientela, mas se demorar muito para ela crescer, ela é capaz de ela quebrar. E inclusive isso não é só porque o Sebrae tem a vocação do pequeno. Eu acho que tem um elemento importante que talvez nem todas as pessoas tenham percebido no mundo aí da inovação. Os meios para se inovar, eles se democratizaram nos últimos anos. Então, se antes só grandes empresas, grandes organizações, grandes laboratórios do governo podiam entrar em processo de inovação, hoje, alguns rapazes que estão saindo de uma universidade de engenharia, ou de tecnologia, ou de administração, ou de direito, né, a área do direito também começa a passar por grandes mudanças tecnológicas, isso tudo hoje está muito mais acessível. E é por isso que o número de startups não para de crescer. Então a percepção nossa é, como está vindo muita gente aí, nós precisamos fazer um esforço para pegar esse pessoal que está chegando. E né? preparar eles para essa jornada, vamos dizer, de crescimento das startups. E esse ano a gente continua. E nessa contribuição, que é claramente essencial para as startups, para os empreendedores que querem inovar, qual você diria que é uma dica do Sebrae, um ponto de atenção, ou algo que vocês reforçam no preparo deles? Importante a sua pergunta, Priscila, porque o que acontece? Quando você é uma pequena empresa, vamos dizer, convencional, normal, se você é sócio de você mesmo, da sua esposa, do seu filho, né, enfim, pessoas muito próximas, você pode tratar a sua gestão financeira, documentos, impostos, tudo isso você pode tratar isso de uma maneira como você acha melhor. Quando você almeja, antes até de você ter um sócio externo, um investidor anjo ou um investidor de um fundo desses que eu falei, de investimento e participação, você tem que se preparar, não só para estar com uma gestão muito bem feita, mas sobretudo uma gestão que possa ser mostrada para esses investidores de uma forma organizada, minimamente padronizada, que respeite a legislação, sobretudo na área tributária, e que tenha credibilidade. Ele vai te acompanhar à distância, né? Através de relatórios, né? Através de planilhas, e você tem que estar preparado para isso, para dialogar com franqueza e com capacidade de realmente fazer esses números funcionarem. E isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, é algo que dá para ser feito, tem muitas ferramentas já para isso, e o Sebrae apoia nisso, conscientizando o empreendedor da necessidade dele também. Não é só, ele não precisa se aperfeiçoar só no seu produto, no seu serviço. Ele tem que evoluir também do ponto de vista da gestão. Se ele quer passar de uma empresa que fatura 1 milhão para 10 milhões, ele vai ter que evoluir também
nessa dimensão de gestão. E é essa a preparação que a gente faz. Com governança. Exato, com uma preocupação de governança. O investidor, ele não investe só na ideia do empreendedor, ele investe no empreendedor. Fala, pô, esse cara é um engenheiro, formado numa universidade, ele é um administrador experiente, né? Ele olha o seu currículo. O currículo do empreendedor, às vezes, é muito mais importante do que a tecnologia que está envolvida ou a ideia em si. Tem muitas boas ideias aí, mas bons empreendedores preparados são poucos para executar. E são esses que levam o capital. Mas a gente atua também na outra ponta, e até por isso que a gente está virando investidor. Mas a gente já faz um trabalho também de, vamos dizer, de preparação do investidor, porque assim, isso que é interessante, assim como você está democratizando o empreendedorismo inovador, mais gente quer virar investidor em inovação. Então ele pode participar dessa coisa vibrante, né, que é o desenvolvimento de um produto, uma solução, às vezes, né, que a gente chama de inovações com impacto social, que podem trazer benefícios para muitas pessoas na área de saúde, educação. Você realmente se torna um investidor nesse sentido, né? E que seja consciente. E a gente prepara esse investidor também para ele, porque é óbvio que investimento em inovação é risco. Você não quer risco, vai, bota o seu dinheiro no tesouro, que lá é seguro. Mas para fazer isso, o investidor também tem que ter alguma preparação. Antigamente você tem histórias que a gente ouve de gente que botou o capital, a empresa cresceu 10 vezes e o cara quer devolver para ele aquilo que ele colocou. Exato. E nesse aspecto, isso vocês entendem bem mais que eu, mas a gente teve uma mudança recente, né? O ano passado de legislação do investidor anjo, que dá muito mais segurança hoje para o investidor anjo, não só para ele não ter o risco de ter que assumir passivos trabalhistas, tributários de um empreendimento mal sucedido, mas também mais segurança num retorno, vamos dizer, justo na saída para aquele investimento que ele fez. E hoje o fator mais dinâmico nas economias são as startups, né? Então você pega, por exemplo, hoje Israel, que é um paísinho pequeno, em dificuldades, sem recursos naturais, eles estão assim mostrando a importância de você apoiar startups. Ou um país hoje ele consegue impulsionar esse ecossistema de inovação, ou ele realmente vai ter muita dificuldade. Não basta ter recursos naturais, precisa ter inovação para isso, né? Por exemplo, o Brasil tem uma vocação e já está começando a desenvolver essa vocação do ponto de vista das startups, que são o chamado agritech, né? As tecnologias na área de agropecuária, né? Porque, tudo bem, nós somos o segundo maior produtor de soja, o segundo disso, o maior daquilo, mas a fila anda, né? As coisas andam, você precisa estar preparado, né, para os desafios que mesmo a indústria mais tradicional, que é a agropecuária, digamos assim, hoje nada mais é tradicional, nada mais pode ficar do jeito que é para sempre, né? E é nisso que o Sebrae está apostando. E vocês abrem espaço para isso. Isso, né? A gente... em todos os locais, e acho que de várias formas, do empreendedor ao investidor. Isso, a gente tenta atuar em várias pontas. Eu acho que o Sebrae ele é um fermento, ele é um pozinho na massa, mas é que ajuda a massa a crescer mais depressa, né? A crescer mais. Fantástico. Obrigada, Alexandre. Eu fico muito feliz mesmo de ter você aqui. Eu acho que é um apoio fenomenal, incrível e essencial para o país crescer. A gente acredita, nosso lema é acreditar no empreendedorismo como motor da economia, e acho que são parceiros como vocês que fazem o ecossistema melhorar cada vez mais. Obrigada. Foi um prazer.